2, 3. Já chegou o schnitzel. Arrisco mesmo a dizer que daqueles passeios de um dia que eu dou, este foi sem dúvida o melhor passeio que eu dei. Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Estou em Dudelange, na Aral, aqui um sítio de encontro quando vamos dar os nossos passeios de moto. E a ideia hoje é fazer uma road trip pela Alemanha com o objetivo de comer um schnitzel gigante em Worms. Mas isso, em relação ao schnitzel, vou falar depois. Quem é que vai hoje? Vou eu com a Honda Goldwing, que já conhecem, que é a moto nova, que comprei recentemente, e também aqui o colega com esta Kawasaki Ninja Z1000 SX, que já conhecem também de um vídeo que fiz um test ride, uma desportiva de turismo, muito porreira. Se calhar uma combinação um bocadinho improvável, mas é para ir em ritmo de passeio pela Alemanha, fazer uma road trip. Estou bastante otimista com o passeio 2, porque acho que os locais vão ser mesmo muito porreiros, que vamos visitar, e o tipo de estradas que vamos apanhar e tudo. E portanto, são 8 horas da manhã, vamos fazer ao caminho, que hoje é chamada Volta Grande, é a volta de um dia inteiro. Ora, vamos lá então seguir viagem. Já sabem que agora o mote dos passeios é evitar autoestradas, sempre por nacionais, e vamos manter esse registro, pelo menos enquanto eu estiver um bocado disposto a isso. Aqui o colega que vai comigo também não se importou de irmos neste modo, de evitar autoestradas, irmos sempre por estradas nacionais, e hoje então o objetivo não é o destino, claro que o destino também é importante, ir comer um schnitzel, mas isto vai ser uma viagem em duas partes. O almoço vai ser metade da viagem e depois a parte da tarde vai ser fazer uma espécie de da Dragon Tail, como existe nos Estados Unidos. Com certeza que já viram aí vídeos no YouTube daquela estrada que em 20 km tem quase 200 curvas, não é? A Dragon Tail. E então existe aqui na Alemanha uma estrada parecida com essa, que até tem um café a meio do caminho onde os motociclistas se juntam também, e portanto a ideia é da parte da manhã ir visitar sítios um bocado históricos, sítios porreiros também, e depois a seguir ao almoço fazer então essa estrada, uma estrada com bastantes curvas e uma estrada de eleição para os motociclistas alemães. Estava a ver que a ponte estava fechada para obras, mas não, pode-se ir em frente. Ok, ainda bem, porque senão depois o GPS podia mudar já aqui. E aqui estamos a atravessar a ponte, aqui com o rio Mosela em baixo, na fronteira, e aqui o sinal Bundesrepublik Deutschland. Entretanto, o primeiro ponto de paragem é uma vila romana. Uma vila romana com 1800 anos, na altura onde viviam os romanos. Como vocês sabem, os romanos andaram muito por aqui também. Aliás, já fiz um vídeo aqui há 2 anos atrás, na Romisch Villa Borg, também na Alemanha, uma vila romana completamente recuperada, não é? Que até fiz lá um almoço da altura dos romanos. E então hoje a primeira paragem também é uma outra vila romana que foi descoberta nos anos 80 e que entretanto foi toda recuperada o mais possível, da mesma forma como em princípio seria naquela altura. Pareceu-me que estava bem recuperada e dá para ter uma vista bastante boa dessa vila e portanto vai ser esta a primeira paragem do dia, vai ser lá.
Anteontem comentei com um amigo meu que ia dar este passeio com este colega da Kawasaki Ninja, e ele disse: faz um comparativo com a Kawasaki Ninja lado a lado, a ver qual é que é mais rápido. Esta moto deve pesar para aí o dobro da dele, e a dele deve, acho que aquela moto tem 150 cavalos, não tenho a certeza, mas acho que tem 150 cavalos, ainda tem mais potência do que esta moto, portanto é completamente impossível esta moto ter alguma hipótese com a Ninja, não é? Ora, entretanto saímos aqui em direção a Trittenheim, e tem sido sempre estradas destas, pá, muito porreiro. Para já, curvas assim mais abertas, que uma pessoa pode ir mais ligeirinho um bocado, pá, muito fixe. Eu acho que aqui é o campo de concentração, que eu já fiz um vídeo. Não é? Não é? Pois é, ali é o campo de um antigo campo de concentração nazi, que eu já cheguei a fazer ali um vídeo. Não era daqueles principais, mas era onde eles passavam antes de ir para depois para aqueles principais, Buchenwald e etc. E eles vinham para aqui, para este. Já fiz aqui um vídeo a mostrar isto tudo. Insert, pois, era o campo de concentração de Insert. Não sei porquê, mas estou com aquele feeling que vamos apanhar chuva hoje. Não sei porquê. Quando vejo assim o tempo um bocado fechado e a começar a vir um bocado de vento, é quase certinho vai pingar. E pá, esta reta parece aquelas retas no Death Valley, nos Estados Unidos. Pô. Isto sim, já parece mais um bocado com as estradas dos Estados Unidos, da Route 66. Quando vamos a caminho do Grand Canyon, do desvio que se faz para o Grand Canyon, é assim com árvores e estrada parecida com esta. Boas memórias. Certinho, direitinho, já está a começar a chover. Ainda nem chegamos ao primeiro ponto e já está a começar a chover. Pode ser que seja uma nuvem passageira. Quantos quilómetros faltam? 11 quilómetros, 12 minutos. Espero bem que seja uma nuvem passageira. Olha aqui em frente. Olha que fixe. Vamos parar aqui as motas, que é aqui. É a entrada livre. Ora, chegamos então aqui a esta Vila Romana. Tem aqui um placar a explicar. Está escrito em alemão, mas conforme vos disse, isto é uma vila. Há 1800 anos atrás, os romanos, portanto, dominavam aqui toda esta zona, não é? E isto, entretanto, foi descoberto nas escavações nos anos 80, e então tentaram reconstruir isto como acham que seria naquela altura. Portanto, isto era o que nós atualmente chamamos de uma quinta, com produção vínica. Portanto, em princípio morava aqui uma pessoa com alguma importância romana, não é? E servia também local de abrigo para as tropas romanas que andavam por estas estradas, não é? Eu hoje ando de moto aqui pela Alemanha, há 1800 anos atrás andavam os romanos aqui a pé, ainda a conquistar aqui toda esta zona da Europa. Então vou-vos mostrar aqui muito rapidamente como é que isto está, para vocês também poderem ter uma ideia de mais uma vila romana aqui na Alemanha, em Mering.
Até saunas e banho turco já tinham naquela altura. Tem aqui nas placas a dizer que já se gostava muito de banhar. Esta não é tão grande como a outra que eu vi na Romish Villa Borg, mas nota-se que é um espaço relativamente grande. Aliás, os romanos iam conquistando, iam-se instalando, não é? E depois punham, digamos, um chefe em cada zona, que depois acabava por construir aqui este tipo de quintas. Ó, aqui é o Badesh Spa, aqui dentro era onde eles faziam, portanto, não é spa, mas era aqueles tipos de banho turco para eles se banharem. E aqui, ó, aqui era a cave, devia ser onde eles armazenavam vinho e outras coisas e produtos alimentares. O Keller era aqui. Sítios mais frescos para armazenar bens alimentares e outras coisas. Ora então, a Vila Romana está à vista. Pá, eu gosto muito de ver este tipo de coisas. E ainda bem que os países, pá, utilizam algum do dinheiro também para reconstruir estas coisas, para nós podermos agora chegar aqui e ver como é que se vivia no tempo dos romanos e tentarem reconstruir isto. Pá, eu gosto bastante de visitar estas coisas. E vamos passar de uma vila romana para uma cidade medieval, que fica a 40 km daqui, segundo ponto. Vamos visitar uma cidade que também me parece ser muito bonita. Claro que isto é tudo em planeamento ainda, vamos ver como é que é quando chegar lá. Uma cidade medieval, Bernkastel. E portanto a ideia agora é, próximo ponto, cerca de 40 minutos, 40 km. Olhem ali as vinhas todas, na encosta. E para onde vamos agora, para Bernkastel, é uma das zonas mais famosas vinícola da Alemanha. Estes 40 km agora até Bernkastel, existe uma rota que é pelo meio da floresta, pá, mas como já viemos a fazer estrada de floresta até aqui, eu decidi então fazer, demora mais um bocadinho, mas a ideia é ir sempre aqui junto ao rio Moselle, que este ainda é o mesmo rio que passa no Luxemburgo, não é? E quando, no início deste vídeo em Remis, quando entrei na Alemanha, o rio é o mesmo ainda, o rio Moselle. E portanto a ideia é seguirmos agora pela estrada sempre junto ao rio, para termos também um bocado de uma panorâmica diferente, para mudar um bocadinho o aspecto da paisagem. Olha, agora é que se vê bem aqui as vinhas, aqui em frente. E aqui estamos nós já, aqui nesta estrada que sempre aqui junto ao rio Moselle, com estas vistas fantásticas destas vinhas tão inclinadas. Eu estive a ver que há aqui zonas que o terreno é tão inclinado que é completamente impossível andar sequer de trator, tem tudo que ser feito a pé. Aliás, aqui, basta olhar para aqui, a inclinação deste terreno, não sei se na câmara vai dar a percepção correta da inclinação que este terreno tem, é completamente impossível andar de trator aqui no meio destas vinhas. Bom, estão a ver? Tornischer Ritz. Parece quase quando estamos em Portugal, na zona do Douro, que tem os nomes das marcas de vinho. Aqui é muito semelhante. Rittenheim. Lojas de vinhos aqui, como seria de esperar.
aqui uma localidade bem bonita, tudo limpinho, tudo muito associado ao vinho, não é? Como seria de esperar. Ora, e já estamos aqui mesmo a entrar em Brandenburg, ou Brandenburg. Nota-se logo aqui pelas casas, pelo feitio das casas. É pena estar a chover, mas eu queria visitar o centro, nem que seja uma visita de médico, pelo menos, para ficar a conhecer esta cidade. Os edifícios são muito bonitos. Ora, onde é que eu tenho que virar? Zona pedonal, é ali o centro, portanto eu vou ter que estacionar. Ora bem, deixamos então ali as motas e só agora é que eu reparei que quando estive um bocado na Vila Romana eu pus a câmera para apanhar o som aqui de frente, porque eu estava a falar com vocês assim, e depois quando fui para a moto esqueci-me de pôr para apanhar o som só da parte de trás. Não sei se aquilo que eu fui falando durante este bocado da viagem desde a Vila Romana se soube alguma coisa ou não. Quando estiver a editar depois vejo, se conseguir aproveitar eu coloco, se não tiro o som, coloco um som de fundo, uma música de fundo e tento-vos passar um bocadinho do que é que foi esta estrada de vir até aqui. Neste momento estamos em Bernkastel, conforme disse, e vamos visitar aqui a zona do centro, que é bastante bonita. Parece que estamos num conto de fadas, aqui neste centro desta cidade. Mesmo muito bonito, estes edifícios aqui. Aqui temos também uma casa muito famosa que é chamada a Casa Torta, que é esta aqui. Se vocês olharem, esta casa aqui, parece que assim que é saída fora, é chamada a Casa Torta. Porquê? Na Idade Média, quando isto foi construído, eles tentavam aproveitar ao máximo a parte do chão. Então eles construíam as casas a sair fora na parte de cima. Então quem olha, se vocês olharem assim, para esta casa aqui, não é? Que sai aqui bastante fora, parece que a casa que está torta. Ó, e por aqui acima é tudo igual, ó. Se vocês repararem, as bases da casa muito estreitas e depois na parte de cima é que alarga tudo, não é? Ó, esta aqui também é um exemplo disso. Em 1416 a construção desta casa, início do século XV. Agora vamos só aqui à ponte, atravessar a ponte para o lado de lá a pé, que tem uma vista bastante bonita aqui para o lado de cá, ver como é que é a vista. Temos aqui uma varanda privada para poder ter aqui uma vista porreira sobre a cidade. Além de ser uma cidade extremamente bonita, é uma cidade muito famosa pelos vinhos. Vêm ali as vinhas ali em cima também. E são muito famosos aqui na Alemanha os vinhos Riesler. E o facto de também estar aqui junto ao rio facilitava muito, desde sempre, facilitou muito o transporte do vinho e etc. E então são sempre cidades que se conseguiram desenvolver muito mais rapidamente por estarem também aqui junto ao rio, que era na altura era o principal, já desde há séculos, que é uma forma de transporte
essencial para o desenvolvimento desta região. Está vista a cidade, vamos seguir caminho até ao próximo ponto, que é, exatamente, vamos comer um schnitzel. Ainda faltam bastantes quilómetros, mas a próxima paragem agora é para ir almoçar. Agora não me esqueci de colocar o microfone a apanhar o som só de trás. E vamos seguir viagem, que agora temos 2 horas de viagem até ao restaurante, 136 km por estradas nacionais. Resumindo e concluindo, aqui esta cidade é outro sítio, além da Vila Romana, que aconselho vivamente a virem aqui, porque é muito diferente, muito provavelmente é muito diferente de tudo aquilo que viram até agora, e ali o centro da cidade faz mesmo lembrar a zona medieval. Aliás, aquelas casas foram todas construídas ali no século XV, vimos ali o exemplo de uma, 1491, construída, e portanto é bastante engraçado. Estava aqui a pensar, devia ter perguntado ali ao meu colega que vem aqui comigo de moto se vale a pena. Pá, está a chuva agora sempre seguida, se vale a pena fazermos estes quase 140 km em sentido contrário, que é para a nossa casa, para ir comer o schnitzel. Deixa ver se a chuva para um bocado. É que já é tudo estradinhas assim, não é? Eu fiz o percurso todo por estradas nacionais, piso molhado e tudo estrada de curva contra curva. Bem, vou andar mais um bocado a ver como é que o tempo fica, a ver se melhora um bocado. Se não, eu depois paro ali à frente e falo com ele a ver como é que... Ui, ele está muito para trás, o que é que se passa? Está tudo? Está tudo bem. Vou ver se vou andar mais 10 minutos, se a chuva parar, continuo, se não, paro ali à frente e pergunto-lhe se vale a pena continuar assim a chover, porque depois, a seguir ao almoço, o proveito que se vai tirar da estrada, que é estrada cheia de curvas, 80 km de estrada sempre curva contra curva, não se vai tirar proveito nenhum daquilo, não é? Ora, entretanto o tempo já melhorou mais um bocadinho, eu tive que tirar a câmara e voltei agora a parar ali atrás para voltar a pôr. Só que este vidro é muito fixe, este vidro frontal grande, porque não apanhamos com chuva nenhuma, mas depois a água fica meia seca e o vidro nunca fica com uma visibilidade tão boa como... Ou seja, fica sempre com as manchas da água, não é? E acaba por não ter uma visibilidade tão boa. Então aproveitei para passar aí o pano também, para limpar um bocado o vidro. Então vou-vos explicar este passeio de hoje, como é que nasceu a ideia de vir aqui a este sítio. Tudo começou com um vídeo do YouTube. Existe aquele Bear Meets Food, aquele senhor com a barba comprida, inglês, que vai fazer aqueles desafios nos restaurantes. Eu estava no YouTube a ver uns vídeos e apareceu-me como sugestão um schnitzel, tinha lá o título, comi um schnitzel gigante, não sei o que é. E eu vi um bocado o vídeo e vi onde é que ficava o restaurante. Ele até diz lá que ficava junto a um aeródromo e tal. E eu fui ver no mapa, eu disse, fica a 300 km de distância, mais ou menos, se for direto, não é? Até poder ser uma boa ideia vir aqui a este restaurante, onde veio aqui este senhor fazer o desafio do schnitzel gigante. E depois a ver o percurso aí para lá, reparei na Vila Romana e nesta cidade onde parei há bocado também, e portanto este percurso nasceu um bocado a partir daí. E depois, a seguir ao restaurante, também procurei e vi que havia aquela estrada cheia de curvas e contracurvas, e pesquisei também que estrada era essa, e dizia que era uma estrada muito famosa e conhecida dos motociclistas alemães, principalmente aqueles que têm motas mais desportivas, para irem fazer aquelas curvas. E então todo este passeio nasceu muito em torno do schnitzel, do almoço no schnitzel, que o schnitzel é um prato
tradicional alemão, não é? Entre outros, mas o schnitzel é um prato tradicional alemão. Existe um bocado de controvérsia em torno deste prato, depois eu vou-vos mostrar qual é o prato, mas há quem diga que é uma cópia da cotellette milanese, um prato italiano, não é? Da milanesa, que basicamente é uma costeleta de porco panada, e então este schnitzel existe inicialmente era um bife de vitela panado, basicamente, não é? Depois há quem faça também com carne de porco panada, mas eles cá dão um valor muito grande ao schnitzel. Eu já comi schnitzel anteriormente, pá, muito honestamente não acho que seja assim nada de muito extraordinário, mas se calhar, se olharmos também para nós, que também em Portugal dá-se muito valor à francesinha, não é? E se calhar pode haver muitos estrangeiros que olhem para aquilo e digam que é uma sandes com um bocado de bife fiambre carregado de queijo e um bocado de salsicha fresca e mais nada, não é? Portanto tem muito a ver também com a cultura de cada país. E então aproveitei agora que coloquei a câmera só para vos contar também um bocado a história de como é que nasceu este passeio. E como podem ver, temos vindo por estradas sempre deste género, assim, estradas com bastantes curvas. Ali atrás vínhamos devagar, eu vinha em modo reino porque a estrada estava molhada e estava a chover, mas agora vê-se que aqui que nem choveu sequer. Faltam 80 km à saída da outra cidade que visitei, eram 140, se não estou em erro, portanto já fizemos 60 km entretanto, vai 50 a chover, mais ou menos, mas está tudo a correr bem. Vamos continuar a viagem. Está a hora prevista de chegada à 1h30 da tarde ao restaurante. Vamos ver como é que se desenvolve ainda daqui até lá. Uma coisa muito boa nestas nacionais alemãs, pá, é que o limite tem sido sempre 100 km por hora. Claro que quando entramos numa localidade passa para 50, mas e a maior parte das vezes quase que nem consigo andar a 100, não é? Porque as curvas também são um bocado apertadas, mas pá, o limite é bastante bom e acaba por dar para se conseguir adiantar bastante caminho com limites mais altos um bocado. Pá, que estradas espetaculares, muito fixe. Eu vou-vos deixar aí na descrição do vídeo todo o trajeto que eu estou a fazer. Se às vezes alguém tiver interesse, pode pegar, porque tá, pá, vale mesmo a pena, é mesmo muito fixe. Estas estradas são mesmo porreiras. Deixa ver se ele quer fazer aqui uma... terceira. Tu vais em terceira. 1, 2, 3. Opa, puxamos para aí dos 60, passou-me nos 140, 130, 140 mais ou menos. Claro que a caixa automática em modo Sport, aquela saída, ele também saiu em terceira, se quer para dar mais um bocado de hipótese, não é?
não saiu naquela mudança dele, mesmo ali com a rotação ali mesmo no ponto de rebuçado, senão com certeza que ele me tinha passado logo, acho eu. Estava com o modo de chuva. Aí estava em modo de chuva ainda de quando teve a chuva. Ah, ok. É que eu achei estranho só me teres passado aos 140. Estava a achar um bocado estranho. Afinal, pessoal, vamos ter que fazer outra vez porque ele estava em modo de chuva de ter estado a chover e não tinha mudado o modo de condução. E claro que faz uma diferença muito grande. A moto fica mais suave nas acelerações. Agora nós vamos almoçar, então, e depois do almoço, se houver estrada para isso, como foi aqui o caso, uma estrada aberta, que não haja perigo de nada, nós voltamos então a fazer lá, ele põe no modo normal ou no modo Sport, se for o caso, e voltamos a fazer aqui um teste. Ora, e já estamos mesmo a chegar, é já aqui do lado esquerdo, a 150 metros. E vou ter que trocar já a bateria. É aqui, ok. Aqui no aeródromo. É ali, Zoom Propeller. É ali o restaurante. É aqui, sim senhor. Está aqui, Zoom Propeller. Café und Restaurant. Ou a descolar ou a aterrar, se calhar até estava a aterrar. Estão a ver, o restaurante fica aqui neste aeródromo e o restaurante fica aqui mesmo aqui ao lado. A esplanada está com as cadeiras viradas, se calhar não está disponível para comer aqui na esplanada. Diz que está muito vento aqui fora, que não dá para comer aqui fora, mas pronto, já vos mostrei ali atrás, aqui tem um aeródromo. É engraçado estar aqui a comer e ver as avionetes a levantar, mas hoje temos que almoçar ali dentro. Vem aí outro, olha. Olha aí um. Olha, vão duas pessoas aí dentro, ó. Olha, e aquele primeiro branco, olha, afinal foi dar a volta para levantar, ó, e vai ele. Aqui temos o quadro das pessoas que já tentaram o desafio, acho que são à volta de 2 kg, é um schnitzel com 2 kg e com batatas fritas e não sei o que é. Ora bem, temos aqui o menu que diz, schnitzel tem XXL, que é 1 kg, meio quilo XL, 300 gramas o M e 150 gramas o Sénior. Eu vou comer o de 300 gramas, a ver se consigo. Não é muito grande, não é? Mas vou comer o de 300 gramas para experimentar. Já fizemos o pedido. Pedi então um schnitzel de porco, 300 gramas. E aqui no menu tem aquele grande que grande XXXL, que é aquele desafio que eu tinha visto no vídeo e que me trouxe aqui no fundo. E pá, o meu cabelo, o que é para isto? É do capacete. É do capacete. Bom poder ver. Pedi com um molho que não fosse picante. E então tem aqui vários tipos de molhos. E então pedi um molho de cogumelos, que é mais virado para o doce do que ao picante, porque o picante não suporto, nem que seja pouco picante, para mim não consigo comer. E já chegou o schnitzel. Acabou de chegar agora, deixem ver se consigo mostrar, sem mandar tudo ao chão. As batatas fritas, pedi aqui por cima o molho de cogumelos e vem em dois panados, 300 gramas, deve ser cada um de 150 gramas, mais ou menos. Um prato bonito até, aqui com uma salsinha por cima, tem bom aspecto. E agora vou provar, a ver se realmente aqui o schnitzel é bem confeccionado. Vamos então à prova. Vou começar pelas batatas fritas, a ver, tem bom aspecto.
têm paprika, puseram paprika nas batatas fritas, estão boas. O molho de cogumelos, provar um bocadinho do molho de cogumelos só. É bom também. E agora o schnitzel, deixei mostrar-vos o schnitzel sem o molho. Estão a ver? Basicamente é um panado. É um panado, não é nada mais do que isso. Vamos ver. É como os panados que vocês praticamente comem em casa. É apenas um panado. É uma comida tradicional alemã, embora se diga que tenha sido roubada da cotelette milanese, prato italiano também. A única diferença é que em vez de ser uma febra de porco, é uma costeleta de porco. Mas isso vale o que vale. Ou seja, se 300 gramas são 2 panados, o desafio de XXXL são 7 panados destes, com as batatas fritas e com o molho e com tudo. Eu não conseguia comer 1 quilo. Não conseguia. Não é capaz de problema, se não tem aqui o dia todo. Manhã à noite. Comer, levantar, dar uma voltinha, ir à toalete, sonar a vida. Normalmente estes desafios tens tempo limitado, meia hora ou 1 hora. Não tens um dia inteiro. Está feito o almoço. Agora vamos seguir viagem. Vamos fazer a Tail of the Dragon da Alemanha. Espero eu, pelo menos no Google Maps dizia isso e dizia isso não. Era uma estrada parecida com a Tail of the Dragon que existe nos Estados Unidos e é uma estrada que dizia que os motociclistas alemães gostam muito de ir para essa estrada, principalmente aqueles motociclistas com motas mais desportivas. E portanto, eu acho que vai ser uma boa aposta irmos fazer essa estrada. Vamos seguir. Ou seja, eles vêm por aqui, ficam ali à espera de autorização e depois esta pista aqui é que é a pista para eles levantarem. Já estão aí 2 à espera. Pelo que eu vejo, aquele primeiro que está ali à frente, que passou há bocado, era um rapaz até relativamente novo e ia com um senhor de mais idade ao lado. Portanto, eu suspeito que sejam pessoas que estão a aprender para tirar o brevet deste tipo de, eu vou dizer avionetas, se calhar não é o termo mais correto para se dizer, aeronaves, acho que é assim que se deve dizer, estas aeronaves. E agora vamos ao café Nicholas, já naquela estrada, eu vou-lhe chamar a Tail of the Dragon alemã, mas ok. Já está quente a moto. Pá, o almoço estava fixe. Eu até falei aí com o senhor a dizer que tinha vindo cá por causa do vídeo lá do... Até deixa-me fazer aqui uma coisa muito rápida. Ele também ainda está a ligar a moto. Até disse ao senhor, pá, estava bom a comida e que também tinha vindo cá porque tinha visto lá o vídeo do Bird Meats Food e que foi isso que basicamente que despoletou o passeio de hoje. Só passar aqui num instante que já tem aqui muita mosquitada e esta moto é para estar toda de origem. Portanto, se tiver aqui mosquitos no vidro, a moto já não está de origem. Pá, não pode. Não saiu tudo, mas saiu uma boa parte. Isto fica aqui colado, mas principalmente que a moto deixa de ficar de origem, percebem? Com mosquitos aqui no vidro. Isso é que até é o que me preocupa mais. Pronto. Nem que depois volte a limpar. Está feito. Aqui uma saca cheia só de produtos para a moto. Tudo para a moto ficar sempre de origem, percebem a ideia? Ó, já está.
Siga. Agora está muito melhor. E isto para dizer o quê? Pá, quando é assim, eu gosto de... Isto é um restaurante de indianos, notou-se perfeitamente. Até tinham aqui na entrada do restaurante aqueles deuses, não é? Com o elefante e não sei o que são os deuses deles. Tinham lá uma espécie de uma montra grande só com isso, percebi perfeitamente isso. Mas independentemente disso, epá, a comida era boa, eu gostei, aliás nós gostamos. E é engraçado a situação de estar aqui num não é aeroporto, é... como é que se chama? Pronto, não é aeroporto, eu vou dizer aeroporto, mas não é um aeroporto porque são avionetes, não são aviões. É engraçado o facto de estar aqui localizado. Para nós correu bem porque ficou mesmo em caminho. Nós viemos dali do lado direito, viramos aqui e agora vamos para a esquerda continuar e portanto ficava mesmo em caminho. Acabámos por nem fazer desvio nenhum para vir aqui. Estamos safos. Tem aqui uma bomba da Jeep em Bad Dürkheim. Ele a buzinar. Ai não, deve ter gasolina para ir só para 50 km de autonomia. Ora bem, eu tenho para 100... Ora bem, quilómetros feitos desde que saímos de manhã, 304. Autonomia 161. Qual é a média que se está aqui a fazer? Viagem A, exatamente, trip A, 304 km feitos, 4.8 de média, não é mau. Uma sapadela aqui e acolá, poucas, claro, mas 4.8. Tem havido várias pessoas a perguntar-me sobre os consumos da Honda Goldwing. Eu tenho dito, mais ou menos, se não tivesse dado aquelas sapadelas que dei, e fossem estradas mais abertas, não passar assim tanto por este centro de cidade, já houve alturas que fiz 4.4, 4.5, mas pá, mesmo assim para uma moto de 400 kg, 4.8 abaixo de 5 litros é muito bom. E já cá estamos na Tail of the Dragon. Já começou ali atrás, há um bocado, só queria ter a certeza que já estávamos mesmo aqui. Pá, é isto, é curva contra curva, contra curva, contra curva. É pena estarem aqui uns carros à frente. Ó, olha aqui um Porsche, 2, e já passaram ali, olha lá, 3 Porsche, e já passaram ali umas Naked, 4 Porsche, 5 Porsche. Já pus aqui a moto em modo Sport e caixa manual. Agora está aqui avisado uma curva perigosa. Faz lembrar a Nacional 108. Obrigado.
ver malta a passar de moto com aqueles fatos, olha eles, com aqueles fatos de motociclista, com joelheiras e tudo, a malta de raspar o joelho no chão. Pá, e a estrada é sempre isto, que estão a ver, sempre isto. Já estive aqui a curtir umas curvinhas, filmei aí umas partes e agora vamos... Isto continua sempre curvas, 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 curvas por aqui fora, quilómetros e quilómetros, e vamos agora, falta 1 quilómetro, vamos agora então ao Café Nicolas, a ver se estão lá motociclistas, fazer lá uma filmagem também e ver se está lá a malta das motas. Já estamos mesmo a chegar. Estão lá duas ou três motitas. Aqui é o Freitas, da Nacional 108. Até vou deixar lá aqui. Está aqui, só tem aí 3 motas. Só esticar um bocadinho as pernas, ver se está tudo bem. Vou aproveitar para limpar aqui mais um bocadinho o vidro da frente. Mas aqui tem este parque grande, não é? Segundo o que eu estive a ver noutras imagens, se calhar mais no verão, o pessoal junta-se aqui todo, vem a fazer estas curvinhas, junta-se aqui todo. Uns vêm de baixo, que é o que nós vamos continuar, outros vêm de cima. E aqui é uma zona de encontro de motociclistas, digamos assim. Tem ali um café também. E, só que estão poucas motas, como veem, estão 4 motas, mas pronto. Até estou admirado porque o dia até acabou por abrir, não é? Teve a chover um bocado, mas o dia até acabou por abrir. São 4 da tarde, não sei se já também é um bocado tarde, se já estiveram aqui e foram e continuaram viagem, não faço a mínima ideia. Afinal vi agora, estão aí mais 4 motas. Uma 1000, uma BMW, uma 1000, a Naked, não sei qual é. Não é a 1000XR, a 1000XR é de turismo, é aquela Naked, muito bonita também. Mas conforme vos disse, está aqui muito pouca gente, vamos seguir viagem, vamos seguir viagem e fazer mais umas curvinhas, não é? Que é o que a malta quer agora. Agora daqui até ao final do vídeo, que depois quando acabar o vídeo ainda vou ter mais 200 km até casa, não é? Portanto, isto hoje vão ser 600 km ao todo. E como está comprovado, não são 600 km para vir comer schnitzel, porque pelo caminho, Vila Romana, aquela cidade que tinha a ponte, não me estou a lembrar do nome, e agora este bocado das curvas, portanto, acabou... A ideia era vir comer schnitzel, mas ao fim e ao cabo acabámos por ter aqui um passeio muito porreiro. Ora, vamos então seguir caminho. São mais 50 km até ao final desta estrada 48. Olha, afinal estão aqui. Olha, estás a ver? Olha ali uma Goldwing. Estão aqui, estão alguns daqui. Também não é nada de especial. Estão alguns. Esta estrada é muito grande, se até ao fim são 50 km e nós já fizemos quase 30, portanto são 80 km de estrada, sempre assim de curva contra curva praticamente.
nesta moto tem que se ter cuidado, porque se uma pessoa precisa de corrigir a trajetória de repente, não são 200 kg, nem 220, são 400. Quando parámos ali no café, o meu colega da Kawasaki estava a dizer: opa, são curvas até bastante abertas, são boas. Pois, para ele são curvas bastante abertas, só que para mim, ó, elas fazem-se bem, só que é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Agora, as transferências de peso de um lado para o outro nesta moto é um espetáculo. Uma pessoa sai de uma curva e entra na outra, pá, a moto corresponde muito, muito bem. Que é uma grande diferença desta moto para as outras motas desta categoria, exceto a K1600, que também é bastante dinâmica a fazer isto. Sai de uma, ó, ela vira logo para um lado e para o outro muito, muito facilmente. O centro de gravidade é baixinho. Espetáculo. Pá, e sempre a ritmos bastante bons, sempre aqui na casa dos 100 km por hora, mais ou menos. Pá, muito bom. Os pneus também, até ver, pá, muito bons também, agarram muito bem. Onde é que vem o Miro? Ele não vem? Então. Eu vim aqui entretido a fazer as curvas. Onde é que ele vem? Já vem aí. Vem a curtir a cena dele. Outra moto atrás dele também, não sei qual é. E agora estou a andar em modo tour, nem estou a andar em modo sport. Não vale a pena. Isto às vezes é preferível andar a um ritmo mais certinho e travar menos do que estar a acelerar muito nas retas e depois estar a fazer travagens muito bruscas em cima das curvas. É preferível levar um ritmo mais certinho. E já estamos mesmo a chegar ao fim do vídeo de hoje e continuamos aqui a ver vinhas ainda aqui, depois destes quilómetros todos. Ou seja, isto foi um passeio basicamente 3 em 1. Era suposto ir comer schnitzel, pelo caminho parei em vários sítios, pá, muito, muito fixe. A Vila Romana, aquela cidade com aquele centro, com aquelas casas, uma cidade da época medieval. Depois fomos comer o schnitzel a um restaurante famoso, digamos assim, onde várias pessoas conhecidas também já lá foram comer. E no fim vamos terminar aqui numa cidade onde termina ou começa, depende da perspectiva. No nosso caso termina, porque começamos em Remis, no Luxemburgo,
onde termina a Rota dos Vinhos da Alemanha. Ou seja, vamos terminar aqui o vídeo no monumento, aqui à frente, que é, portanto, um monumento em honra da Rota dos Vinhos alemã. Para quem vem de sul, é o início da Rota dos Vinhos alemã. No nosso caso, que viemos digamos, de norte, ou neste caso de oeste, é o fim da Rota dos Vinhos, não é? E portanto, arrisco-me mesmo a dizer, faltam 2,5 km para chegar, arrisco-me mesmo a dizer que daqueles passeios de um dia que eu dou, este foi sem dúvida o melhor passeio que eu dei. Olhem aqui vinhas do lado direito, precisamente pela diversidade de locais visitados, pela diversidade de paisagens que passamos e e esqueci-me de dizer, e pela Tail of the Dragon da Alemanha, batizada por mim Tail of the Dragon alemã também, que foi espetacular mesmo. Ora, e aqui estamos nós no Deutsches Ventor. Onde é que ele está? Está aqui, ó. Aqui o monumento à Rota dos Vinhos alemã. Pessoal, conforme vos disse, aqui atrás de mim o Deutsches Ventor, que é o monumento que simboliza portanto, a Rota dos Vinhos alemã, e foi aqui este local que eu decidi então que era portanto, o fim do passeio 2, 400 km, ainda temos mais 200 até casa, por estradas nacionais. Um passeio, conforme eu disse ali, muito bom, muito fixe. Foi o melhor passeio que fiz de um dia desde sempre. E aqui, ó, aqui as vinhas atrás de mim também. Isto, acabámos por fazer também praticamente a rota vínica alemã e saio daqui do passeio de hoje super contente com os locais visitados, com tudo, com o dia completo. Olha, tenho que gravar isto, ó. Acho que era um Ford-T, se não estou em erro. Vou só deixar aqui umas imagens, vou só aqui dar um passeio rápido aqui por esta zona e vou-vos deixar agora para o final do vídeo aqui umas imagens sobre isto. Não se esqueçam de subscrever o canal. Se gostaram do vídeo, cliquem em gosto, comentem também, que é sempre bom eu saber a vossa opinião deste trabalho que eu também acabo por ter ao fazer estes vídeos e partilhar com vocês os meus passeios. Tudo de bom para vocês e vemo-nos no próximo vídeo.